Vamos conversar sobre o mundo sem cristianismo. Esse é o tema geral, né? Mas a pergunta mesmo do artigo primeiro que nós lemos é: o mundo seria um lugar melhor sem religião? Esse foi o primeiro artigo que a gente trabalhou. Depois a gente trabalhou um segundo artigo que dizia a responsabilidade de pais nas religiões. Diante desses dois artigos, então a gente tirou 4 conclusões, né? E é bom sempre lembrar. Então, primeira conclusão: religião em si nem é boa nem é ruim. Quem faz ser boa ou ruim são as pessoas. Toda religião é neutra. Neutra. Segundo, a segunda coisa é que as religiões são compostas, né, por joio e trigo. Toda religião ela tem sua porção de joio e tem sua porção de trigo. Gente maravilhosa. O que é que acontece? O joio pega a religião dele e tudo mais na vida dele para usar contra ele mesmo e contra os outros, contra o mundo. Entendeu? E o trigo não, ele é uma nova criatura, ele é uma ovelha. Ele pega a religião dele e tudo que ele é, e ele vai usar aquilo para abençoar o mundo. Então, religião que é neutra, na mão do joio, é uma bomba para matar pessoas. Enquanto que a religião, que é neutra, na mão do trigo, é uma bênção para abençoar pessoas. Todas as pessoas ao redor. Tá bom? Aí a gente foi para a terceira conclusão. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então a gente está interpretando o amor ao dinheiro, o amor à ganância, o amor ao lucro, o amor ao capital, o amor ao capitalismo. Então, o capitalismo é a causa de todos os males, inclusive da guerra. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente está seguindo. Aí vem agora a quarta conclusão. É quando o capital, o capitalismo, lança a mão de uma ciência chamada marketing. Ela pega essa ciência para usar de uma forma a fazer com que a gente veja o capitalismo prejudicando, matando e atrapalhando a vida da maioria, de grande parte das pessoas, inclusive nós mesmos, mas a gente consegue dizer, ainda é melhor o capitalismo do que outra coisa. É melhor a gente morrer de fome, com todo o sofrimento, para não perder a liberdade. Só que a liberdade que o capitalismo ensina não é a liberdade para a gente. Nós não temos, o povo, a maioria, não tem liberdade. A liberdade é para quem tem o capital. Aí o marketing, ele nos ensina assim, não, se o capital tem a liberdade, você também tem. Só que mais de 90%, mesmo dizendo que tem liberdade, nunca vai deixar a pobreza. Nunca vai chegar a estar lá em cima. Nunca, nunca, não tem como mudar isso. Entendeu? Dentro do capitalismo, não tem como mudar isso. Ok? Então, é uma fantasia que é passado para a gente cai, e o marketing é quem faz isso. Tá bom? Então, o capital, ele usa duas coisas poderosas. O marketing e a religião através do joio. O joio tem uma mentalidade capitalista e usa a religião para atrapalhar e prejudicar as outras pessoas. Tá bom? Então, diante disso, a gente está estudando agora um terceiro artigo. Esse terceiro artigo, ele é um artigo científico, é uma pesquisa científica feita nos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Foi quem nos evangelizou. É quem trouxe esse evangelho para a gente.
Só que junto com o evangelho, a mesma coisa que eles fizeram lá nos países comunistas, né? Levando bíblias escondidas, contrabando, dentro ia a propaganda capitalista. Então eles fizeram a mesma coisa com a gente. Encheram a cabeça da gente. Nós, pobres, nós, povo, somos os maiores defensores dos interesses dos ricos. Nós brigamos entre nós para defender os ricos. Eles não entram em briga, porque na hora que está tudo ruim, eles arrumam as malas e caem fora. Então nós ficamos brigando por eles. Nós nos degladiamos, nós nos dividimos para favorecer eles. Entendeu? Porque junto com o evangelho que foi pregado, veio também essa propaganda e nós caímos. A gente confunde, entendeu? A gente confunde exploração do homem pelo homem, dizendo que é da parte de Deus. E tudo que pensar em libertar o homem da exploração do homem, a gente diz que é coisa do diabo. Compreende? Então, o americano, ele fez isso com a gente. Esse evangelho que ele nos trouxe é um evangelho doente, é um evangelho que, junto com uma pregação, veio também uma doutrinação a favor dos interesses deles. Tá bom? Até hoje nós temos presidentes do Brasil que batem continência para a bandeira americana. Nós, entre a coisa americana e a coisa de outro país, a gente prefere a americana. Tudo isso faz parte dessa enfermidade que nós estamos. Entendeu? Nós fomos levados durante séculos a isto. Séculos. Não é de agora. Tá bom? Então, muito bem. Nesse terceiro artigo, a gente está trabalhando o seguinte: os evangélicos americanos, eles querem liberdade para tirar a liberdade dos outros. Todo mundo, para eles, tem que crer e tem que agir do jeito que os evangélicos americanos gostam. Então, eles querem liberdade para eles, para tirar a liberdade dos outros. Isso é o artigo que nós estamos analisando. E agora estamos no momento onde eles estão trabalhando isso, não somente dentro da América, mas também em toda a América Latina e outros países onde eles têm influência. Tá bom? Então vamos ver aqui. O mandato de Bush pai, né? Isso aí foi mais ou menos 2006, por aí assim, né? O mandato de Bush pai, em sua determinação em findar a Guerra Fria, aí eu coloquei aqui findar é interesse americano, findar guerra, disputa, né? Precisamos, aí tem assim, que ganhos lucrativos ele viu nisto? Se ele estava realmente procurando fazer isso, então tem que entender o que é que ele viu de ganho financeiro nisso. A América não dá, nó sem ponta, ponta sem nó. Tem uma conversa dessa. Ela só faz alguma coisa se for para ela ganhar. Entendeu? Então frustrou amplamente a direita religiosa. Agora veja o que é pior, né? Ele, ganancioso, em nome da América, procurando acabar com a Guerra Fria. Certo? Procurando acabar com a Guerra Fria. E os evangélicos não queriam. Os evangélicos americanos queriam mesmo a briga mesmo, a luta, a disputa. Queria que a Guerra Fria continuasse. Que evangelho, hein? Que cristianismo nojento a gente tem. A gente gosta da briga, negócio de dar outra face, nada, nananina não. A gente quer enfrentar, a gente quer mostrar que a gente pode fazer arma, a gente pode matar, a gente pode fazer guerra, a gente quer mostrar força. Nada de imitar Jesus. Cristianismo sem vergonha, esse nosso. E não somos diferentes deles, não. Fazemos a mesma coisa. Você não vê aí os nossos pastores, né, na televisão, como é que eles atuam?
É de briga, não é bicho para dar a outra face, não. Não é gente para levar desaforo para casa, não. Eles são de briga. Tem que ser na força, na violência. Tudo tem a ver com o evangelho que eles nos pregaram. A gente repete, porque a gente aprendeu assim. Nada de imitar Jesus. Imitar Jesus? Nada disso. Nós não vamos para a cruz. A gente leva os outros para a cruz. Mas a gente para a cruz, não. Cristianismo hipócrita, mentiroso, falso. É isso que o mundo vê dessa coisa chamada cristianismo que a gente vive por aí. Tá bom? Então tá aqui assim, ó. Então frustrou amplamente a direita religiosa, queria acabar com a Guerra Fria. Evangélicos queria acabar com isso? Não, nada disso. Né? O joio são cristãos que gostam de guerra, violência, nunca dá a outra face. Segundo, a administração Clinton, que é do Partido Democrata, ou seja, um pouco menos capitalista, mas é extremamente capitalista, mas um pouco menos do que os republicanos são doentes, são de jogar pedra. Os democratas não chegam a jogar pedra ainda. Muito bem. Por sua vez, né, a administração Clinton, por sua vez, manteve o executivo impermeável à política religiosa, que passou a trabalhar sua agenda internacional no âmbito do lobby congressual e da mídia cristã. Veja só o que é que ele quer dizer. Que Clinton impediu mais, não impediu tanto. Porque você tem um congresso que, né, é como aqui o presidente brasileiro disse outro dia, falando para os líderes protestantes, os líderes evangélicos, eu faço o que vocês querem. Eu faço o que vocês mandam. E é verdade. Então, tudo que está acontecendo aí de miséria, de pobreza, de fome, de carestia, é culpa dos líderes evangélicos, porque são eles que estão comandando o governo. Então, não é culpa nem do presidente. É culpa daquela bandidagem evangélica que está lá dando ordem para ele fazer o que eles querem que faça. Aquela bandidagem que estava lá no MEC, por ordem do pastor Milton, sei lá como é o nome dele. É culpa nossa. A gente não está preocupado com o coletivo, não. Está preocupado com as nossas imoralidades, digamos assim. A gente quer impor força. Não importa se tem gente passando fome. A gente tem que mostrar força. Nós somos os evangélicos desse país. Pode morrer de fome o resto. Isso não é cristianismo, gente. Isso é um diabolismo, mas cristianismo não. Nada a ver com o cristianismo. Jesus jamais faria esse tipo de coisa. Muito bem. Então, por sua vez, manteve assim. Então, Clinton fechou mais, digamos assim. O negócio de deixou o governo impermeável, não existe isso. Ninguém muda isso de uma hora para outra. A influência que já estava lá, naturalmente, continuou funcionando. Mas diminuiu, digamos assim. Ele já não ouvia aquele grupo. Aí o texto diz, né? A pesquisa que diz que eles, então, já que Clinton não estava ouvindo, eles estavam atuando no Congresso, lá com os deputados e os senadores, para que essa influência fosse para outros países. Pressionar outros países, forçar outros países. Exatamente. Então, trabalhar a agenda internacional no âmbito do lobby congressual e da mídia cristã, com destaque para o tema dos cristãos perseguidos no Sudão. Sim, aí eles usaram esse argumento. Não, nós queremos, né, influenciar lá fora porque os cristãos estão sendo perseguidos
em outros países. Aí tem que inventar. Qual país está perseguindo agora? Sudão está perseguido. Vamos. Perseguidos. Sempre usam um considerado erro para justificar o espírito violento deles. Para isto, mentem, enganam, forjam situações. Entendeu? Então, veja só para você ter uma ideia. Vamos lembrar do Iraque. Os cristãos, né, porque tem dois momentos no Iraque. Um é quando Saddam Hussein puxava o saco, vocês entendem essa linguagem, puxava o saco, fazia a média, queria agradar os Estados Unidos. O outro momento foi quando Saddam disse, não vou mais fazer isso. Pronto. Antes ele era amigo dos cristãos. Não é que ele fosse amigo. Os Estados Unidos declaravam para o mundo todo, ele é amigo dos cristãos. Mas ele continuou a mesma coisa com os cristãos depois que ele disse, não vou mais agradar. Mas isso não era suficiente. A América espalhou para o mundo todo que agora ele era ruim para os cristãos. Chegaram a chamar Saddam Hussein de Satã Hussein. Porque é próprio do joio mentir. Entendeu? Então, o mesmo Saddam de antes com os cristãos, o bom ou ruim, foi o mesmo Saddam depois. Mas acontece que agora Saddam não queria mais agradar os Estados Unidos. Então, virou o cão agora é o diabo. E espalhou, e botou nas nossas igrejas. E a gente começou a orar, Deus, livra aquele povo de Saddam Hussein. Eu mesmo orei por isso, confiados naqueles bandidos mentirosos evangélicos lá da América. Deus, livra, Senhor, aqueles cristãos de Saddam Hussein, mas antes era amigo. Antes a América dizia, ele é amigo. O mesmo Saddam continuou, mas agora não estava agradando a América, não estava agradando os interesses econômicos, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então não estava mais agradando financeiramente, economicamente os interesses da América, agora virou o cão. Era o diabo em pessoa, então era inimigo dos cristãos. E eu acreditei. Eu orei. Deus, livra, Senhor, aqueles cristãos. Meu Deus, como eu sou ingênuo, imbecil. Eu acredito naquela raça ruim, sabendo o quanto eles são mentirosos para agradar os interesses deles. Eu sabia naquela época, mas mesmo assim eu acreditei. Mentirosos. O céu que aqueles líderes mentirosos cristãos forem, eu não quero estar. Aquele céu, Jesus não vai estar. Mentirosos, enganadores, hipócritas, mentirosos, tudo isso. Terceiro, nos anos 90, os conservadores ainda pressionaram contra a inclusão da China ao status comercial da nação favorecida, devido aos níveis de perseguição religiosa do governo comunista chinês. Isso propaganda americana. Propaganda desses evangélicos mentirosos da América. Por quê? O que acontece? Por que são mentirosos? Veja só, aqui, a China, ela tem mais de 1000 religiões. Mais de 1000. E ela precisa evitar que aconteça o que acontece no Brasil. Uma religião querendo superar a outra, prejudicar a outra, falar mal da outra. Não, ela tem que botar tudo no eixo. Não tem que ter liberdade para que os joios de cada religião fiquem se degladiando. Tem que haver paz. Religião é para ter paz, não é para ter guerra, não é para ter luta. A China, então, coloca limites para cada religião. Não é o cristianismo, não. Para cada religião. Inclusive o cristianismo. E pior ainda, o cristianismo. Por quê?
O cristianismo, nós temos a tendência de acreditar nas mentiras que os teólogos americanos falam. Entendeu? E eles misturam Deus com os interesses americanos. Então, o que é bom para a América é bom para Deus. Percebe? E com isso, eles querem fazer o domínio de tudo. O que é bom para Deus, o que é bom para a América é bom para Deus. E o que é bom para Deus é tudo no interesse da América. Explorar, assaltar, roubar, tirar, deixar a gente passar fome, prejudicar a vida. Tudo isso, para eles, é de Deus. Então, os cristãos chineses começaram a absorver essas mentiras. Aí, a China disse, não, vocês podem cultuar, podem participar, mas não pode fazer certas coisas. Não pode sair por aí falando e prejudicando, não é, todo um contexto, porque lá da América estão influenciando vocês. Por exemplo, Taiwan. Os Estados Unidos está louco para fazer guerra com a China, provocando Taiwan. Mas tem que dar liberdade para eles. Que liberdade? A liberdade para que a América faça o que quer? Mas o território não é dele, é território... Não. Vai mexer com o Alasca para ver se os Estados Unidos cruzam os braços e deixa você fazer o que quiser. Não. Se é território dela, ela não abre mão. Não, mas se é para os Estados Unidos, tem que ser do jeito que eles querem. A gente aprendeu essa bobagem e eles pensam assim. Se é para eles, o mundo todo tem que se curvar. Inclusive é o que a Europa está fazendo. É se curvando a América. Nem que ela vai passar problemas sérios econômicos à Europa só para agradar a América. A América não está nem aí, ó. Pode passar fome, pode prejudicar vocês. Então, essa foi a propaganda em relação à China, que os evangélicos... Ninguém está preocupado aqui com a vida de ninguém, não, tá? Deus ama o chinês, ama. Mas a América, os evangélicos da América, não. É para os chineses passar fome, passar dificuldade, passar problema. Ninguém está preocupado com a vida dos chineses, não. Preocupado com eles, os evangélicos americanos que me evangelizaram. E junto com esse evangelho que eles me passaram, me encheram de preconceitos, me encheram de prepotências, me encheram de intolerâncias. Eu sou cheio dessas coisas. O evangelho que eu acredito é cheio de prepotência, cheio de mentiras, porque eles me passaram isso. E eu passei uma vida bebendo esse tipo de coisa. Aí diz aqui o texto. Em 1998, deputados esses conservadores, quer dizer, evangélicos, tá? Evangélicos que estão querendo tirar a liberdade dos outros, querem liberdade para eles, mas não liberdade para os outros. Querem liberdade para tirar a liberdade dos outros. Quando falam em conservador, é isso que querem. Então, em 1998, deputados conservadores evangélicos conseguiram bloquear 18 bilhões em fundos ao FMI que iriam para a organização que apoiam o aborto como método de controle de natalidade. Fizeram isso. O que é essa questão do aborto? Olha, ninguém é favorável ao aborto. É mentira quando você vê gente aí dizendo, não, todo mundo é favorável ao aborto. É mentira, isso aí é um engano, é uma maneira de enganar a gente. Ninguém é a favor de aborto. Agora, ninguém também é a favor que mulheres morram porque fazem aborto. Entendeu? Não, se eu sou contra aborto, elas que estão querendo, que elas que morram. Olha o tamanho do cristianismo dessas pessoas. Elas que morram, né? Não foram elas que escolheram? Não foram elas que quiseram? Olha que mentalidade cristã a gente tem. Não, elas têm que morrer mesmo. Elas estão tentando fazer aborto, elas que morram.
Então, o papel do Estado não é ser desumano como muitos cristãos, não. O papel do Estado é cuidar do povo. Por exemplo, eu estava analisando essa questão mesmo, eu vi uma reportagem sobre muita gente morrendo de moto. A moto está prejudicando muita gente, matando muita gente, né? E, ao mesmo tempo, está ocupando os leitos, né, nos hospitais, porque moto faz isso. Mas faz parte do Estado deixar que você escolha se você quer usar moto ou não, se você quer correr com moto ou não. Entendeu? Então o papel do Estado não é julgar você, é facilitar para que você tenha menos problemas. É esse, e tá certo o papel do Estado. Agora, a gente pode educar as pessoas, mas não deixá-las morrer porque elas preferiram o errado. Isso, inclusive, não é questão só de não ser humano. Isso também é uma questão de não ser cristão. Jesus não faria isso. A mulher adúltera, por exemplo, não foi ela que escolheu o adultério? Podem apedrejar. O seu Jesus faria isso? Não. Ela foi apanhada adultério? Está certa? Não, não está certa. Mas vamos matá-la? Não, não vamos matá-la. Jesus não pensa assim. Viu o quanto o nosso cristianismo está longe de Jesus? Ah, não, se a pessoa escolheu o aborto, ela que morra. O Estado não tem que fazer nada por ela, não. O Estado não tem que cuidar dela, não. Ela que morra. Ela que escolheu. Depois vai para a igreja cultuar. Oh, Deus, eu te amo. Oh, Deus, quero fazer tua vontade. Mentirosos, falsos, joio. Joio. Entendeu? Muito bem. Isso aqui, então, é os pontos que a gente tinha para para essa nossa conversa. O mundo seria um lugar melhor sem religião? Seria um lugar melhor sem cristianismo? Muito melhor. Sem esse cristianismo que está aí, o mundo seria um lugar muito melhor. Muito melhor. Esse cristianismozinho zeco que tem aí, isso não vale nada. Isso é um câncer que está prejudicando a humanidade e o coração de Deus, que ama essa humanidade. Usam o nome de Jesus para fazer tudo diferente de Jesus. O mundo seria um lugar muito melhor sem esse cristianismo zeco que tem aí.